Boa noite, igreja. Boa noite, irmãos, irmãs. Sejam bem-vindos. Que alegria estarmos aqui reunidos. Que alegria ter você aqui comigo me acompanhando. Que alegria estar aí adentrando o seu lar. Boa noite a todos que estão aqui me desejando boa noite. A gente tem aqui acompanhado tantas notícias. Eu tenho me debruçado um pouco, me aproveitei hoje porque estava em casa, estava assistindo um pouquinho o jornal, os noticiários, estava acompanhando aí tantas notícias que realmente estão entristecendo famílias, né, deixando muitos enlutados. O litoral norte, que está terrível, né? A gente viu aí esses fenômenos climáticos que estão destruindo estradas, cidades, está devastando, né? Levando familiares, levando pessoas queridas. A gente olha para o Brasil, a gente olha para a Turquia, a gente não pode esquecer da Ucrânia. A gente olha para tantos locais assim, encontra aí tantos corações agora realmente entristecidos que clamam por uma mudança da sua história, né? Clamam por mudanças de histórias, clamam por novos caminhos, novos futuros, né? Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, eu quero falar sobre orações que mudam histórias. Você pode repetir comigo? Orações que mudam histórias. A gente encontra na palavra de Deus tantas orações, né? Tantas orações que a gente esquece de observar que as orações elas não estão simplesmente afixadas no texto bíblico, mas elas também são um aspecto que deve ser um contínuo, deve ser uma constante também na nossa vida. O Charles Spurgeon, né, um famoso pregador aí, né, um reformador muito conhecido que que ficou nos Estados Unidos, da América do Norte, dizia o seguinte: que orar é subir com asas de águia acima das nuvens e chegar ao céu claro habitado por Deus. É entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte inesgotável. Spurgeon, ele diz assim, essa palavra tão linda, tão poderosa sobre o que é orar. Orar é subir, né? Sair dessa atmosfera densa, dessa poluição, dessa neblina e alçar um novo céu, um céu claro, né? E entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte que é inesgotável. Precisamos interiorizar essa frase que o Spurgeon fala e também colocar no nosso coração essa linda verdade. Nós precisamos buscar a Deus em orações e desejar uma mudança de história. Mudar um caminho novo, mudar um jeito novo, renovar uma nova estrutura. Eu não sei se você tem tido fé de orar dessa maneira, assim como nós estamos aqui conversando, né? Mas nessa reflexão eu gostaria muito de pensar com você sobre como tem sido o seu coração nesse instante de oração. Como está o seu coração nesses momentos de luta, de dor, de cansaço, de estafa? O ano está começando, né? Os brasileiros afirmam, né, que o ano começa depois do carnaval. Amanhã já é quarta-feira de cinzas. Nós estamos então começando então aí o nosso ano. E como você está começando o seu ano? Você tem planejado? Você tem aí se estruturado? Você tem pensado? Mas quanto tempo você tem se dedicado para orar a Deus e pedir para que Ele continue sendo o Senhor da sua vida, para que Ele continue guiando os seus passos nesse tempo, né? Eu acredito que isso é fundamental para a nossa vida, é fundamental para a nossa história, né? Eu quero hoje conversar com você, não aqueles que estão tranquilos, né, que estão bem, que estão pensando sobre um amanhã rotineiro, uma vida saudável, uma vida boa. Talvez essa conversa que a gente vai ter hoje aqui não vai ser para você. Talvez você que está muito confortável na sua vida, talvez não precise tanto conversar e ouvir essa reflexão que eu vou falar para você. Eu quero conversar com aquelas pessoas que estão passando por uma luta tremenda, uma dor tremenda, um cansaço, uma fadiga que não se encerra. Quero falar com você que está aí lutando desde o ano passado, ou até mais,
por uma resposta de oração, pedindo por um novo começo, uma nova história. Eu quero ler com você, você que precisa de fato de uma resposta de Deus, você que tem orado e que tem pedido por uma mudança de história. A você, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí em Lucas 18. Lucas 18 tem uma história muito interessante, uma parábola que Jesus conta sobre uma viúva persistente. É interessante, antes de começar a ler Lucas, né, dar um pano de fundo. Né? O Evangelho de Lucas, ele tem um público-alvo. Né? Todo o Evangelho, toda a carta, toda a epístola, né, todos os livros que a Bíblia ela realmente se condiciona, ela não é assim de uma maneira geral, né? Ela não é aberta para todos os públicos. Ela tinha inicialmente um público-alvo. Assim como todo escritor que escreve algo, ele pensa para qual público se dirigir. Normalmente um palestrante, quando ele vai anunciar a sua palestra, ele vai começar a falar a sua palestra ou ensaiar a sua palestra, né? Por exemplo, no TED, né? Um grande espaço, né, de palestras que a gente encontra aí hoje na internet e até hoje que realmente é muito falado. Segundo as entrevistas, eles falam que eles pensam em um determinado perfil de pessoa no qual ele vai se dirigir. Serão mais velhos, no qual ele vai falar? Serão os mais jovens? Serão mulheres? Serão ricos? Serão pessoas com menos posses, né? Então, o Lucas também, o Lucas, o evangelista, o médico, né, quando ele está escrevendo, o nosso irmão Lucas, esse aqui que escreve o evangelho, também ele tinha também um público-alvo também nesse sentido, né? Inicialmente ele descreve que ele tinha aí uma carta endereçada para um irmão chamado Teófilo, né? Mas ele apresenta também aí no evangelho, nos seus textos, uma marca, né? Uma forma de enxergar, uma lente, né? Ele coloca um óculos e ele começa a perceber, ele começa a falar a partir da zona do oprimido, da zona daquele que sofre, daquele que padece. Então você vai ver que Lucas ele enfatiza muito nos textos dele mulheres que são oprimidas, ele enfatiza muito o gentio, né? Pessoas que não pertencem, né, ao povo eleito, aos judeus. Ele fala especialmente para um grego, né? Teófilo é um grego. Então, Lucas ele direciona o evangelho de Jesus, ele direciona este evangelho para aqueles que estão, de fato, na margem, para aqueles que estão esquecidos, para aqueles que estão lutando por uma mudança de história, mas ainda permanecem nesse celeuma, nessa luta, nessa dificuldade. Então, Lucas, ele direciona sempre o seu texto, ele escreve a partir disso, pensando nestes personagens, nessas pessoas, e imaginando que pessoas também deste perfil, desta zona, nessa situação também de vivência, estará lendo também o Evangelho. Por isso que eu escolhi Lucas, especialmente, para ler também aqui a você, né? Então, olha só como ele diz aqui, ele começa o texto em Lucas 18, versículo 1. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele dia e noite? Continuará fazendo-se esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Esse texto, ele é muito claro, ele é muito simples no seu entendimento e até na sua aplicação.
ele fala sobre uma mulher que estava clamando por justiça, clamando por uma resposta, por uma correção, por algo incorreto que fizeram a ela, por uma necessidade, por uma dor que ela estava vivendo e afligindo por causa de um vazio, um buraco financeiro, moral, que ela não estava de fato tendo, e ela estava clamando por isso. E a história que Jesus conta, né, para os discípulos, diz que ela começou a clamar, começou a cobrar de um determinado juiz que não temia a Deus, que nem se importava com os homens, para que ele fizesse justiça contra o adversário dela, para que ele se posicionasse, para que ele se manifestasse, para que ele, de fato, desse a causa ganha para essa mulher. E essa mulher, ela bateu uma vez? Não. Ela bateu inúmeras vezes. Ela bateu a porta desse juiz e clamou por essa justiça inúmeras vezes, inúmeras vezes. E o texto diz que por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com esses homens, esta viúva está me aborrecendo. Eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. A mulher, ela causou tanto, ela importunou tanto, ela falou tanto, falou tanto, que ele falou: eu não aguento mais. Quer saber? Tó, você está pedindo, está aqui. Tá aí. Está pedindo justiça? Tó, mas para de ficar me incomodando, para de ficar me importunando. E aqui o Senhor, Jesus Cristo, o nosso Deus, ele utiliza-se, né, desta ilustração muito peculiar para falar sobre a oração, sobre o quão importante é clamarmos e buscarmos a Deus, sem cessar, sem parar. Algumas pessoas me perguntam: pastor, quantas vezes eu tenho que orar por um pedido? E eu falo: quantas vezes você puder. Quanto o seu coração e quanto tiver seu alcance, ore. O quanto você puder e quantas suas forças ainda tiver, de fato, continue, persevere na oração. Nessa noite, meus amigos, minhas amigas, você talvez que esteja aí vivendo uma grande dificuldade, clamando por uma conversão dos seus filhos, clamando por uma cura, clamando por portas de emprego, essa noite não é a noite para o descanso, não, viu? Essa live que nós estamos aqui não é uma live para você repousar e descansar, não. Para que, de fato, haja uma mudança da história, nós devemos orar sem cessar, devemos continuar clamando, devemos continuar pedindo, devemos continuar pedindo a Deus como esta mulher clamou ao juiz por esse milagre, por esta cura. Tá cansado, meu irmão, de orar? Então não para, não. Tá cansado, minha irmã, de clamar por aquela causa que nunca sai do papel? Não para, não. Esta noite eu quero te animar a continuar orando por mudanças. Porque vai chegar um momento da nossa vida que a gente vai desanimar e a gente vai esquecer das injustiças que ocasionaram a nossa insatisfação, da dor que a gente está passando. É normal do ser humano se condicionar ou se acostumar com o mal-estar no qual estamos hoje sendo colocados, sabe? Por exemplo, se você fica apertando o seu braço com força, não dói. Mas se você começa a bater no seu braço com muita força, vai começar a doer. Mas depois, com o tempo, que você vai continuar batendo, automaticamente o seu organismo, o sistema nervoso desta região, vai começar a se desconectar e vai começar a anestesiar esta dor no qual você hoje está realmente sendo condicionado. O que eu quero dizer é que nós nos acostumamos com a dor. E isso não é bom. Não é bom se acostumar com uma situação que é desconfortável para o ser humano. Não é bom se acostumar
com uma pressão ou com um estresse no qual nós estamos sendo condicionados diariamente. Nós precisamos clamar e pedir a Deus por este livramento e por essa dor, que um dia o nosso cérebro esqueceu de nos recordar que está doendo. Precisamos clamar a Deus por uma insatisfação que estamos passando, estamos vivendo, ou por um clamor que nós acabamos nos esquecendo, porque o dia nos anestesiou. A palavra de Jesus é: não deixe que o dia te anestesie, não deixe que as tarefas do cotidiano te façam esquecer daquele seu pedido de oração no qual você tinha ainda guardado há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. A parábola da viúva persistente é sobre isso, é sobre uma mulher que não desistiu da sua insatisfação e do seu clamor. Ela batia na porta, ela incomodava, ela pedia, ela não se esquecia que a sua justiça não fora sanada. A resposta que ela estava pedindo a Deus, que ela estava pedindo ao juiz, né, especificamente aqui nesse caso, né, na ilustração de Jesus, é que eu preciso que essa justiça seja cumprida, porque eu fui injustiçada. Por favor, haja com justiça. Resolva o meu problema. Estou sofrendo. Não está bom. Resolva meu problema. Haja com justiça. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de respostas. Eu preciso. O juiz falou assim: tá bom. Beleza, tá bom. Já entendi. Vai embora. A justiça chegou. E essa mesma ilustração Jesus ele coloca para os discípulos. Ouçam o que diz o juiz justo. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, ele lhes fará justiça e depressa. Mas há uma sentença aqui no qual Jesus ele afirma que é gritante, que é bem complicada e que te faz me pensar sobre a minha vida e sobre a sua vida. Contudo, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar pessoas que estão clamando por uma conversão, clamando por uma cura, clamando por uma resposta celestial? Será que ele vai encontrar mesmo? Nessa noite, nós estamos aqui reunidos para clamar e orar. E a gente vê aqui um número talvez até irrisório, comparado aos bilhões e bilhões de pessoas que nós temos no mundo. Talvez nessa noite, a resposta que Deus de fato poderia estar te dando não chega porque você não tem mais fé, você esqueceu que Deus poderia fazer um milagre na sua vida. E o que Deus fala para nós aqui nesse texto é: continue orando, não desista, continue clamando, não se esqueça daquele pedido que você realizou para Jesus há 3 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Eu já vi, meus irmãos, pessoas que oraram por conversões por mais de 30, 40 anos, orando pela conversão de um marido. E o que é mais impressionante é que a resposta chegou. Jesus foi fiel e este irmão se batizou, se converteu e aceitou Jesus Cristo no coração. Não se esqueça que o Senhor é fiel. E Ele, de fato, Ele responde todos os clamores, todos os pedidos. Agora, nós não podemos parar, porque a oração muda histórias. A oração muda o nosso coração. A oração muda o nosso contexto. A oração, ela muda pessoas, muda a vida, muda igrejas, muda tudo. A oração muda histórias. E nós não podemos nos esquecer que o maior fator-chave para uma mudança de oração é a fé e a perseverança. Precisamos confiar em Deus. E a confiança, quando eu digo confiança,
E a perseverança é muito semelhante a essa ilustração que Jesus conta. A mulher não desistiu. A viúva persistente, ela queria justiça, ela queria resposta, ela queria que houvesse uma reestruturação. E houve reestruturação? Claro que houve, porque ela não desistiu. Ela continuou clamando, batendo na porta, pedindo, exigindo mudanças. E o juiz respondeu. E Jesus fala da mesma maneira, assim o Pai também responderá àquele que for fiel, àquele que perseverar, àquele que tiver fé. Você tem fé? Você tem fé, meu irmão? Vocês têm fé? Vocês estão aqui me acompanhando? Então não parem de orar. Não desistam de orar. Não desistam de orar, porque a sua causa nunca estará perdida quando você tiver Jesus à frente. Jesus à frente da sua história. Orações mudam as histórias, muda os corações, muda contexto, muda tudo. Você só não pode desistir. Nós aqui nos reunimos toda terça-feira para orar. E às vezes as respostas que nós temos das orações, elas tardam, não é verdade? Elas não chegam da maneira, ou pelo menos não chegam da forma como nós ansiamos e desejamos. Eu queria muito que, a irmã Marilene orasse e a resposta chegasse no minuto seguinte. Eu queria muito que a irmã Cleide orasse ali e a resposta chegasse. Eu queria muito estar orando a Jesus aqui no meu quarto da madrugada e falar assim, Senhor, venha com milagre. E Jesus vem, aparece. Mas não é assim que funciona, né? Jesus ele não funciona no nosso relógio, no nosso padrão de horários, de demandas, né? Jesus não é assim na demanda espontânea, na demanda que nós acionamos. Não, ele não tem pressa, porque ele não se atrasa, ele age no tempo certo. É nós que somos extremamente atrasados, somos ansiosos, somos atrasados, somos pessoas angustiadas, né? O filósofo já diria, né, que somos angústia. Nós não temos angústia, nós somos angústia, né? Kierkegaard, né, ele falaria isso, né, que nós somos uma angústia, nós somos eternamente angústia, né? E é por isso que nós sofremos, porque somos angústia. Então, essa vivência nossa, né, nos torna, assim, pessoas que querem coisas imediatas na mesa, para ontem. Mas não. Deus, ele age de uma forma muito diferente do que o nosso coração cobra. E é por isso que nós não podemos parar de clamar. Precisamos perseverar. Orar para que histórias sejam alteradas, histórias sejam mudadas. E que corações que um dia estão fragmentados e quebrados sejam reparados e transformados. É a partir nessa lógica de busca, de oração, de joelhos, clamando e acreditando que ele responderá sim. Ele responderá a sua oração, meu irmão. Eu não sei quando, mas eu confio que ele responderá, porque ele é um Deus presente, ele é um Deus justo, ele é um Deus bom. Logo, a nossa missão é clamar, como a viúva persistente clamou. Clame, clame a Deus, clame a Deus, clame a Deus. Eu tenho reparado, eu não sei se vocês estão acompanhando esse movimento que está acontecendo em Asbury, mas está ocorrendo uma espécie de avivamento, uma coisa maravilhosa que está acontecendo naquele lugar. Já estamos há praticamente 13 dias reunidos não, né? Acompanhando, né, esta reunião de jovens que estão na Universidade de Asbury, orando e clamando. Os graduandos, eles estavam no dia 8 de fevereiro, eles estavam no auditório, após a conclusão de um culto matinal na capela, né, de oração do Colégio de Asbury, eles continuaram orando
e orando e clamando. E tudo isso começou a partir de uma confissão de um pecado, meus irmãos. Olha, pasme só, que coisa interessante. E nesse momento, os alunos permaneceram então no auditório do dia 8 de fevereiro e estão até agora, clamando a Deus, orando a Deus, e pessoas estão saindo dos seus países, dos seus estados, para adorar a Deus nesse lugar. Está acontecendo um avivamento, porque pessoas estão orando, orando sem cessar. Eles não pararam de orar, e até isso está acontecendo até agora. Então eu estou falando com vocês aqui, e esses jovens, igrejas, pessoas que estão aqui do Brasil, estão saindo do Brasil, indo para lá para observar esse avivamento, entender o que está acontecendo. Está acontecendo lá, porque eles não pararam de orar. Não pararam de orar. Olha que coisa tremenda. Olha que coisa maravilhosa. A oração muda histórias. E pessoas podem ser testemunhas desta bênção, desse fenômeno maravilhoso que é a resposta de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Quer viver um avivamento? Então, busque a Deus. Não pare de orar, não pare de buscar, porque eu tenho certeza que a história ela pode ser alterada em nome de Jesus. Orações mudam histórias. Orações recuperam corações fragmentados. Orações reestrutura famílias. Orações converte corações. Orações podem, de fato, fazer milagres. Eu quero passar um vídeo para você sobre um coração fragmentado. É um vídeo muito bonitinho, que vai impactar muito a sua vida. E eu quero encerrar aqui antes. Eu quero orar a Deus pela sua vida, orar a Deus por você que está aqui me acompanhando, te convidar a estar conosco no próximo domingo, aí às 18h30, nós estaremos reunidos como igreja, falando sobre renovo. Estamos aí falando sobre renovo, a gente está aqui numa metanoia, né? Numa lavagem cerebral, porque nós entendemos que Deus tem algo novo para nós, e por isso nós cremos. E por isso que nós estamos tão debruçados aqui sobre esse tema que é tão maravilhoso, que é tão fabuloso. E nesse próximo domingo vamos falar sobre renove a missão, renovando a missão que Deus colocou no seu coração. Então eu quero te convidar a estar então, no próximo domingo, às 18h30. Mas, antes, vamos orar e em seguida, fique aí para assistir esse videozinho que é bem curtinho, não vai impactar não do seu tempo, mas você vai ficar extremamente transformado como que o amor de Jesus pode recuperar corações fragmentados. Feche seus olhos. Vamos orar. Deus amado, obrigado, ó Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já tem feito sobre nós e em nós. Obrigado porque as tuas maravilhas se manifestam não somente no Brasil, mas se manifestam em todas as partes do mundo. E isso é prova quando nós olhamos esse fenômeno maravilhoso, esse avivamento que está acontecendo em Asbury. Pai amado, esteja com aqueles jovens, esteja conosco também, ó Pai amado. E faz em nós, faz em mim, ó Pai, algo novo. Faz em nós algo novo, Pai. Nós pedimos por uma mudança de história. Que nós sejamos instrumentos nas tuas mãos. E, Pai, nos ajude a renovar corações que um dia foram fragmentados e quebrados, ó Pai. Nos ajude, ó Pai amado, a reparar, através do amor, através da palavra que vivifica, através do cuidado e do carinho, pessoas que foram feridas e machucadas no passado. Pai, nos ajuda também a sermos perseverantes na oração, a clamarmos a Ti sem parar, acreditando que nós podemos alçar grandes voos se confiarmos e perseverarmos em Ti. Nós te agradecemos por tudo, no santo nome de Jesus. Amém e amém. Fica aí para você assistir esse vídeo maravilhoso. Que Deus abençoe ricamente a vida de cada uma que está aqui mandando mensagem. Que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Vou deixar aqui com vocês esse vídeo final e aí nos vemos no próximo domingo. Que Deus abençoe.
我了。嗯。